Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por este momento, Senhor, podermos estar vivos e poder levantar, comer, vestir e trabalhar. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Que o Senhor possa estar conosco em cada atividade, que a tua graça e que o teu favor repouse sobre nós e que possamos vencer os desafios deste dia. Estenda as tuas mãos, abençoe os teus filhos, auxilia cada um, Senhor, nas suas dificuldades, nas suas guerras, nas suas pelejas, abençoando, Pai, de uma forma especial e de uma forma gloriosa. Senhor Deus, venha neste momento falar ao nosso coração a tua verdade, a tua vontade, Senhor. Venha ampliar a nossa visão bíblica, falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A nossa meditação bíblica está baseada em Efésios capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos gentios ou aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros ou de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e de mostrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para
todos sempre. Amém. Nós lemos o capítulo de número 3 de Efésios. Este capítulo 3, ele fala muito forte aos nossos corações sobre a vida do apóstolo Paulo e como que ele se colocava à disposição do ensinamento, do mistério, do evangelho de Jesus Cristo. Deus chamou o apóstolo Paulo justamente para expandir o evangelho, e neste inteirinho que ele expandia o evangelho, ele iria formando, ou ele formava igrejas e comunidades, e ele iria então fazer ali a congregação, e esta congregação precisava ter uma construção bíblica para permanecer mediante as afrontas e as diversidades que estavam aparecendo, como a perseguição tanto física e também ideológica da época. É por isso que o apóstolo Paulo, então, ele escreve a carta aos Efésios para dar este suporte aos irmãos que estavam sendo formados. O que ele diz? Ele diz que ele é devedor do evangelho. Ele diz que ele sente no seu interior esta pulsação, esta ação de levá-lo a ele pregar o evangelho para as pessoas gentílias. No capítulo anterior, nós vimos que gentios são as pessoas de outras etnias fora de Israel. E o apóstolo Paulo, ele se sente na obrigação de ensinar o evangelho a essas pessoas. E como que ele coloca? Ele coloca que isto para ele foi dado pelo próprio Deus. Olha só o que ele diz no versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, eles tinham este ministério de anunciar o evangelho para os gentios. Isso foi dado esta graça, foi dado este favor. Ele encarava isto como graça, como bênção, como favor, como misericórdia de Deus. Ele ainda vai dizer um pouco mais que ele anunciava as riquezas do evangelho incompreensíveis de Cristo. Então ele anunciava o mandamento de Deus, e aquilo que Deus mostrava na sua mente, ele então passava para os gentios. Por isso que as cartas paulinas são cartas maravilhosas, porque o apóstolo Paulo tinha este dom de explicar muito bem o evangelho de Jesus Cristo, de expandir o assunto. O apóstolo Paulo tem muita sabedoria nisso quando nós lemos as suas cartas. Veja só, o versículo 10, ele vai dizer que isto também foi dado à igreja, não somente a ele, mas isso também é para a igreja. Ele diz no versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo também vai colocar que esta ação de ensinar as pessoas não era só dele, mas também da igreja, de explicar, de ensinar acerca da multiforme sabedoria de Deus. O que é multiforme é as várias formas de Deus. Então ele está falando que a igreja também tem esta incumbência de ensinar acerca da multiforme sabedoria de Deus, fazê-la conhecida, fazê-la notória, fazê-la explicada para as pessoas entender. Ele então vai dizer:
Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele olha e diz: eu quero que vocês não sofram quando vocês me virem sofrer por amor de vocês, porque isto é a glória vossa. O apóstolo Paulo, ele aplicava muito o seu coração, muito a sua vida inteira a serviço do evangelho. E ele então pede para os irmãos não desfalecer quando visse ele no sofrimento, mas que entendesse que ele fazia isso por amor, por dedicação, por vontade, porque ele recebeu de Deus este dom. Ele então começa os versículos 14, aonde ele diz: por causa disto me ponho de joelho perante o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Por que que ele coloca de joelho? Por que que ele ora? Ele vai dizer: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados em poder pelo Espírito no homem interior. Então, ele se coloca de joelho para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Ele também vai dizer: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, e para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca de joelho para que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo, versículo 16, para que os irmãos entendam acerca de Cristo, versículo 17, e para que eles possam compreender e conhecer a excelência do amor de Deus, versículo 18 e 19. E ele então diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Versículo 20 e 21, ele diz que por causa de Deus fazer isto, a ele seja honra, a ele seja glória, para todos sempre. Amém. A construção então do capítulo 3 é o apóstolo Paulo falando da sua vocação ministerial, explicando as suas motivações e também mostrando que a oração dele era intercessória para a igreja crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Então, diante desse trecho da palavra de Deus, nós vamos destacar aqui 3 lições práticas para hoje. A primeira lição prática é que nós devemos também ter esta mesma responsabilidade que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz no versículo 1 do capítulo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O apóstolo Paulo se coloca como aquele que está preso em uma obrigação do que? De anunciar Cristo às pessoas. Então veja só que o apóstolo Paulo, ele se coloca nesta categoria de preso, categoria de alguém que precisa fazer alguma coisa, não tem escapatória, ele não pode sair, ele não pode fazer nada, ele é um prisioneiro de Jesus Cristo para os gentios. E esta responsabilidade deve estar dentro do nosso coração. Eu e você precisamos ter isto dentro do nosso coração, esta responsabilidade de sermos como prisioneiros de Jesus Cristo para anunciar a Cristo às demais pessoas. E então ele fala acerca do seu ministério. No versículo 3 ele diz: como me foi este ministério, manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando lesdes, podeis perceber a minha compreensão
do mistério de Cristo. Então ele diz que ele tem esta chamada, ele tem esta vocação e ele sente esta responsabilidade de anunciar Cristo para as pessoas. Aqui nós fazemos esta aplicação por quê? Porque é responsabilidade de cada crente, de cada salvo, anunciar Jesus Cristo para as pessoas. É responsabilidade da igreja, é a responsabilidade do povo de Deus de anunciar. Então tenha esta convicção, esta mentalidade, como do apóstolo Paulo, ser como um prisioneiro que anuncia o evangelho às pessoas. Você está preso a esta obrigação. Você não tem escolha, eu não tenho escolha. Nós somos como obrigados a realizar esta vontade de Deus de anunciar o evangelho. Esta é a primeira lição. A segunda lição prática que nós encontramos aqui é acerca da ousadia e a confiança em Deus. Ele diz no versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. O apóstolo Paulo, ele está falando do seu propósito, ele está falando do seu chamado, mas ele também está falando desta ousadia que a igreja precisa ter de anunciar a multiforme sabedoria de Deus. E ele então vai dizer que isso tudo acontece segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E então ele diz, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós temos ousadia e confiança em anunciar a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós confiamos em Jesus. É Jesus quem nos dá esta ousadia, é Jesus quem nos dá esta confiança. A nossa fé nele nos dá esta confiança e esta posição de anunciá-lo, de falar dele. Esta é a ousadia, esta é a confiança que eu e você devemos ter. Se você tem Jesus Cristo no coração, então tenha confiança, tenha ousadia, porque você tem o poder de Deus, que é o evangelho na mão, para anunciar. E a terceira lição prática que nós temos aqui está dos versículos 14 ao 21, que é a oração. A oração do apóstolo Paulo, ela evidencia para nós que ela é poderosa para o ensinamento. Muitas vezes nós pensamos que para as pessoas aprenderem é necessário falar, estudar, persuadir e etc. Mas o apóstolo Paulo mostra que a oração ela também ensina. Por isso ele diz, por esta causa me ponho de joelhos perante o nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para qual finalidade? Para que vocês possam compreender perfeitamente o amor de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, que vocês possam compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Então a oração feita a Deus também dá a possibilidade para as pessoas crescerem na palavra de Deus. Então, às vezes, nós não conseguimos ensinar muito bem, mas a nossa oração, o nosso ato de orar pode fazer as pessoas compreender quem é Deus, quem é Jesus, pode compreender o que é o Evangelho. Por isso é necessário um momento de oração, de intercessão, para o Senhor abrir os olhos, abrir o entendimento das pessoas para a Escritura, porque a oração, ela tem também esta ação de ensinar as pessoas. Diante disso, nós entendemos que somos como prisioneiros, de Jesus para anunciar, nós temos ousadia e confiança para falar e nós temos a oração que nós podemos utilizar para ensinar as pessoas.
Você então pode dizer: eu não sou um professor, eu não tenho nenhum curso teológico, mas você tem a oração. Ore para que as pessoas conheçam o Evangelho. Eu não tenho um bom argumento, então você ore para que as pessoas possam compreender a verdade bíblica e eles possam entender qual seja o amor de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ação, a Tua ajuda e a Tua força. Venha abençoar as nossas atividades, que possamos anunciar o Teu Evangelho, que possamos fazer isso com confiança e que o Senhor, ó Deus, venha abrir os olhos das pessoas, que o Senhor possa abençoar o entendimento das pessoas para que eles possam compreender nas Escrituras Sagradas acerca do seu grande amor. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Fica aqui a minha gratidão a todos que estão curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo, querendo Deus.